Olha, vamos falar sobre política agora? Graça não, Graça já foi, Graça era polícia. Política agora é com ela, Lívia Pessoa. Boa noite, Lívia. Boa noite, Aline, quem está em casa, e a Graça, que está fazendo os vivos pra gente. Hoje à tarde, você esteve com o prefeito Silvio Mendes. Pela manhã, ele já fez um anúncio, né, de uma auditoria financeira nas contas do município. E aí você vai conversar com ele. Hoje à tarde também foi anunciada a tabela de pagamento para o ano inteiro de 2025 para os servidores municipais, algo de extrema relevância e importância não só para os servidores, mas para toda a economia da capital, né? Isso, Aline, são dois pontos muito sensíveis para o teresinense. Primeiro, porque vai ser feita essa averiguação, o prefeito Silvio Mendes entendeu que seria necessário para entender como que estão sendo como foram feitos alguns gastos públicos e como fazer ali o rateio, né, e também o rastreio desses pagamentos que foram realizados na última gestão. Então, vai ser feito um raio-x de todo o setor econômico da capital nos últimos 4 anos. E a questão do cronograma também é de suma importância, principalmente para os servidores que precisam se programar em relação a esse pagamento. Aline? E ele falou sobre isso. Vamos saber como é que vai funcionar, então, esse pagamento a partir dessa tabela. Hoje está sendo divulgada a tabela de pagamento de todos os servidores, garantindo que eles podem assumir compromissos, quantos têm prestações, boletos chegando em casa, mas pode assumir o compromisso que vai receber na sua conta aquele que é direito dele. E deverá ser anunciado a cada mês essa tabela para os servidores terem esse planejamento? Não, está sendo divulgado o ano inteiro. O ano inteiro, de janeiro a dezembro, está sendo divulgado hoje e pode contar que vai ser cumprido. Então, os servidores, eles já se programam, né? Então, assim como o comércio todo também já fica nessa expectativa, porque aquele dinheiro já tem a data certa. Mas para fazer isso tem que ter aquela previsão orçamentária, né, para toda a prefeitura durante todo o ano. Isso ajuda de um lado, porque organiza-se também a Secretaria de Finanças, o setor financeiro, e faz também com que a economia de forma produtiva, de forma consumidora, também tenha ali as suas ressalvas, tenha ali o seu agendamento, até porque o comércio local também depende muito disso. Temos muitos servidores na capital que dependem desse salário no final do mês. Então, tudo isso serve como uma prestação de contas, mas também como um entendimento coletivo de como que será o ano em relação a esse pagamento. Esse pagamento é uma prioridade do prefeito de Teresina, porque, dada a situação financeira da nossa capital, inclusive está numa situação muito complicada. Vamos ouvir. Bom, na verdade não é auditoria. É o que deve ser feito, uma gestão que tem a responsabilidade com a cidade. Então, o que ficou acertado e encaminhado, é uma decisão minha, mas todos concordam, é que as dívidas passadas, que são muitas, não sei quando a gente vai ter possibilidade de pagar, verificar a formalidade do processo, do contrato, o que for correto se paga, vai ter que negociar, parcelar, porque a prefeitura não tem dinheiro, ela está literalmente quebrada, né? É preciso que a partir de janeiro, dia 1º, honre todos os compromissos que forem assumidos, isso será feito. Os servidores, parte inegociável, ele tem que ter garantia de que vai receber. Hoje já pedimos para publicar todo o calendário de pagamento dos servidores. Tem problema com prestadores de serviço, são várias empresas, muitos sequer trabalhavam. Então é preciso botar a casa em ordem, né? Até esse relógio estava parado há muito tempo e basta tem uma chave aqui para dar corda, não gasta nem bateria, nem pilha, e está funcionando. É muito simbólico isso do relógio que ele falou, né? Como representa a situação financeira do município de Teresina, que para ele, segundo ele, o próprio prefeito admitiu, está quebrada, literalmente. A própria prefeitura de Teresina, a própria sede da prefeitura, está funcionando de uma forma muito precária, porque estão faltando equipamentos, tem uma situação de descaso, né, da prefeitura, com uma estrutura comprometida. Então, a partir da prefeitura, que para ele, nos bastidores, ele até falou, vai ser a última a ser reformada, porque existem coisas mais importantes, é possível entender a situação financeira, por isso essa auditoria, que ele não quis chamar de auditoria, mas
acaba É uma sendo. auditoria. É uma investigação, sim. Exatamente, Aline, até porque, como você mesmo falou, a estrutura física da Prefeitura de Teresina está quase paupérrima. Realmente muito degradante, assim, perceber que portas estão quebradas, janelas quebradas, tem cupim nos locais principais, na recepção. Então, assim, é muito delicado esse momento de entender como que ficou a estrutura, não somente institucional da Prefeitura e nas contas, como o próprio prefeito disse, mas a física. E de acordo com o que eu pude conversar com o prefeito logo após a entrevista, deve ser um ponto claro a ser reestruturado, a ser reformado, mas que não é prioridade no momento, dada as circunstâncias das contas de Teresina. Esse processo deve durar quanto tempo? Aline, a auditoria ela foi anunciada hoje no Diário Oficial do município, então deve ser iniciada já imediatamente. Não tem um prazo certo para que ela termine, até porque são muitos documentos e muitas fornecedoras que estão em débito, muitos pagamentos que não foram muito bem explicados, então deve ser ali um prazo indeterminado, já que são muitas contas. Primeiro ano vai ser bem difícil para tentar colocar a casa no lugar, né, para o prefeito de Teresina. Saindo aqui de Teresina, a gente agora vai saber sobre uma visita que o governador Rafael Fonteles fez ao Cerrado piauiense e acompanhado do ministro da Agricultura e Pecuária, Carlos Fávaro. Foi uma visita técnica na Fazenda Confiança, em Baixa Grande do Ribeiro, sul do Piauí, para conhecer o projeto de irrigação e as plantações de soja e também de algodão, inclusive numa fábrica de beneficiamento. A comitiva também contou com o governador Rafael Fonteles, o secretário de Política Agrícola do Ministério da Agricultura, Guilherme Campos, dirigentes de bancos públicos, como o vice-presidente de Agronegócios e Agricultura Familiar do Banco do Brasil, Luiz Gustavo Braz Lage, o superintendente do Banco do Brasil, Felipe Duch, e o gerente da área de operações e canais digitais do BNDES, Rômulo Bastos Dias. Bom, o ministro Carlos Fávaro destacou o empenho do governo federal na infraestrutura que fomenta a agricultura de qualidade, gerando oportunidades no Piauí. Estamos aqui numa visita, viemos a convite do Grupo Franciose encontrar o governador Rafael, que vem fazendo um excelente trabalho aqui no Piauí, apostando no desenvolvimento, na geração de emprego, na infraestrutura, para que possa trazer a agricultura com qualidade e gerando oportunidades aqui no estado do Piauí. O governo, então, o presidente Lula veio aqui conhecer essa região, eu vim aqui também com dirigentes do Banco do Brasil, também do BNDES, para conhecer em loco, ver as potencialidades, na certeza que a gente pode financiar, que a gente pode investir, que a gente pode acreditar que o Piauí é terra de prosperidade e de oportunidades. Vive, o agronegócio do Piauí tem ganhado um destaque, né, porque aumentou muito as áreas de plantio para várias culturas e precisa de investimentos, tem tido muitos avanços, mas é preciso esse olhar do governo federal também presencialmente para entender como está esse negócio, como estão essas culturas, como está o desenvolvimento dessas regiões e que tipo de investimentos podem ser feitos aqui no Piauí também, né? Isso, Aline, até quando nós conversávamos com o superintendente estadual do Ministério de Agricultura e Pecuária aqui no Piauí, Alisson Pego, foi destacado muito isso, que as commodities, os grãos, eles tiveram um crescimento muito grande, que é um efeito dominó. Um vai crescendo e vai puxando o outro, porque se torna um polo de agricultura. Então, essa é a meta. O Piauí, ele tem muito potencial agrícola, ele tem muitas fazendas que são produtoras, são grandes produtoras de grãos, como, por exemplo, soja, milho, feijão, algodão. Tudo isso, ele entra no hall internacional e, claro, precisa ter infraestrutura para que haja esse desenvolvimento. Então, a meta agora é essa, é fazer com que o Piauí ele possa se tornar cada vez mais notado nesse cenário nacional e internacional de exportação de grãos. Agora a gente sobe um pouquinho o mapa, vamos até a cidade de Picos, saber como é que estão, né, as famílias que foram atingidas e muitas não querem voltar para as casas na cidade de Picos depois daquela enxurrada. Várias pessoas ficaram desabrigadas. Hoje o prefeito Pablo Santos falou sobre como é que está esse panorama na cidade de Picos. A
foram em torno de 3.200 pessoas desalojadas e desabrigadas. Algumas foram para a residência de seus familiares, amigos, e outras também não pensam em retornar para suas casas com medo de outras enchentes, né? Mas assim, o estrago foi muito grande no nosso município, né? A gente tem que fazer o planejamento de forma emergencial e a da reconstrução do município. O deputado Jadiel tem nos ajudado nisso, além de toda a bancada. A gente também não pode esquecer do governador, do ministro Wellington Dias, que foi importantíssimo, porque abriu as portas de 5 ministérios no mesmo dia, uma agenda intensa também em Brasília, e também do senador Marcelo Castro. Então, esses são 2 momentos, a parte emergencial e a parte de reconstrução, né? Defesa Civil, o Ministério do Desenvolvimento Regional, através do nosso ministro Valdez, já disponibilizou uma quantia para ajuda humanitária, muitas doações da sociedade civil, e a gente fica muito feliz, que é no momento de dificuldade que a gente se fortalece para poder fazer uma gestão voltada para quem mais precisa, para as pessoas mais vulnerabilizadas. Bom, e essa é uma situação que tem sido acompanhada por diversas autoridades, órgãos públicos, deputados, várias autoridades. O deputado Marcelo Castro Filho, que é superintendente da Codevasf, falou sobre doação de equipamentos para a cidade de Picos. Picos vive nesse momento uma situação extraordinária de calamidade pública, e a Codevasf, vendo a situação e preocupada, procura com urgência acelerar os processos, e vamos fazer hoje a entrega, é a primeira entrega do ano, na ordem de R$1.900.000, quase R$2 milhões, entrega ao município de Picos, com diversos equipamentos, pensado pela Codevasf, o que poderia fazer de melhor nesse processo de reconstrução do município. Então, nós vamos entregar uma moto-niveladora e uma reta escavadeira, que farão a recuperação das estradas rompidas e completamente destruídas, muitas delas pelas cheias, as fortes cheias que ocorrem no município. Vamos entregar um caminhão carroceria metálica que ajudará no processo de distribuição dos bens doados para as famílias que estão necessitando nesse momento. Vamos entregar 3 tratores que farão também, o trator serve para preparo das terras para os plantios, que as chuvas estão mostrando que se iniciam e que se faz necessário. Mas, nesse primeiro momento, é importante que esses tratores sejam utilizados no processo de reconstrução da cidade, remoção de entulhos, arrastar árvores que estejam localizadas em vias, para limpar a cidade e a gente recuperar e reconstruir cada vez mais rápido o município. Vamos também fazer a doação de uma picape L200, que vai reforçar a frota da prefeitura no intuito de dar mobilidade às equipes no processo de monitoramento e acompanhamento das famílias atingidas e das ações de reconstrução do município. Só uma correção, Marcelo Castro Filho não é deputado, ele é filho do deputado Marcelo Castro. Marcelo Castro Filho, que comanda a Codevasf. Olha, vamos falar novamente sobre política partidária agora, gente, para falar sobre uma situação que nós estamos já acompanhando de bastidores e fomos em busca da fonte. Deputado, esse sim é deputado, tá? Deputado federal Jadiel Alencar, do Republicanos, que estaria sendo sondado pelo MDB para fazer parte da sigla, sair do Republicanos e ir para o MDB. Só que ele disse que não, que isso não é verdade, que ele segue a chapa com Republicanos. O MDB é um grande partido, nós recebemos com muita alegria. É satisfatório ter o reconhecimento do nosso nome, do nosso trabalho por parte do MDB, mas desde que nós assumimos o comando do Republicanos, na pessoa da doutora Alessia, minha esposa, que eu, enquanto deputado federal, me filiei ao Republicanos, nós temos a missão de construir o Republicanos no estado do Piauí como um dos maiores partidos do estado. E desde a minha vida empresarial e agora no pleito da minha vida política, eu sempre fui de enfrentar os desafios e de vencê-los. Então nós não temos dúvida que nós iremos formar
um grande time para concorrer pelo Republicanos à Câmara Federal agora em 2026 e também à Assembleia Legislativa. O Republicano está numa construção e certo de que fará 2 deputados federais e pelo menos 4 deputados estaduais para as eleições de 2026. Nós teremos agora, a partir do dia 1º de fevereiro, o próximo presidente da Câmara dos Deputados, deputado federal Hugo Mota, como presidente da Câmara, que é republicano. Então isso ajudará na construção desse cenário, no diálogo com o governador Rafael Fonteles, no diálogo com a bancada, com os pretensos e fortes candidatos a esses pleitos. Então nós temos tido diálogo com os candidatos a deputado federal, a deputado estadual, para que possamos realmente ter êxito nesse pleito. Uma declaração bem convicta, mas a gente precisa fazer aqui uma volta ao tempo, né, Lívia? Para entender de onde surgiu essa história. Lembrando que ele está afiliado no Republicanos há pouco mais de um ano, não é isso? Isso, Aline, exatamente. Ele foi eleito como deputado federal pelo Partido Verde, pelo PV, que na época fazia uma coligação, né, uma união juntamente com o Partido dos Trabalhadores, mas ele foi eleito pela base do governador Rafael Fonteles. E, além disso, também há um entendimento de que o Republicanos ele tem uma coordenação extraoficial do deputado, em que há toda uma busca para que a chapa federal e a chapa também proporcional à deputada estadual seja competitiva, porque a ideia é justamente essa, é fortalecer aqui no estado esse dinamismo do Republicanos, esse aumento e esse engajamento municipal dessa sigla. No entanto, existem algumas dificuldades, Aline, porque como deputado federal, sendo do Republicanos, é muito fácil, não fácil, mas é muito confortável para a sigla. É cômodo, né? É cômodo para a sigla, já que dá para fazer ali um ajuste com demais nomes para deputado estadual. Mas tem algumas pendências, uma delas, a eleição de Hugo Mota para a Câmara Federal, já que tem um entendimento também em relação a isso, mas não foi efetivado ainda, então tem que esperar isso. Além disso, também a mega federação, que está amarrada em nível federal e que existe uma certa dificuldade, principalmente em relação à União Brasil e ao Progressistas. E, claro, tem a competitividade estadual, ou seja, muitos nomes e poucas vagas. Então, isso demanda uma grande estratégia. Ao que tudo indica, o quociente eleitoral para o ano de 2026, por deputado federal, por deputado de cada sigla, deve ser pelo menos 200 mil votos. Então, exige uma capilaridade política e eleitoral muito grande. E, então, todo direcionamento de saber qual legenda vai ser suficiente para eleger esse nome é necessário. Por isso que surgiu essa informação de bastidor de que o MDB poderia fazer esse convite a Jadiel Alencar, poderia iniciar essa articulação política, porque o MDB também está sofrendo duras penas com essa instabilidade com o PSD. O PSD, né? Exatamente, mas muitos partidos estão ali buscando essa sobrevivência política, já que próximo ano vai ser uma guerra de titãs, Aline. Explicado, então. Agora, Lívia, é o seguinte, a gente comentou aqui mais cedo sobre a tabela de pagamento dos servidores do município. Exato. E eu queria mostrar aqui para vocês, pessoal, como é que vai funcionar essa tabela de pagamento. Vamos colocar, então, na tela para as pessoas entenderem essa tabela, porque ela vai ser, a data de pagamento é de acordo com cada segmento da prefeitura. Olha, a SEMEC, por exemplo, tem uma data. Em janeiro começa, no final é dentro do mês, é sempre dentro do mês, né? Dia 31 e vai seguindo, sempre no finalzinho do mês. Faz parte da pasta, digamos, grande, PMT. Assim como outras pastas que fazem parte dessa parte maior, que é a PMT, como a Sengov, a Sencom, Fundação Municipal de Cultura, também seguindo, mas já entra no outro mês, no mês seguinte, no início do mês, o pagamento. Já a Fundação Municipal de Saúde também, sempre no início do mês, né, do outro mês, não é dentro do mês, como no primeiro exemplo que a gente está mostrando aqui. E no segundo semestre funciona mais ou menos da mesma forma. Então, quem está dentro dessas secretarias, os servidores que estão nessas secretarias vão ficar super atentos que alguns pagamentos são dentro do mês, outros são no início, nos primeiros dias
do mês subsequente, né? Isso, Aline, também vem a questão da discussão que houve no início do primeiro dia já de gestão, que foi a do retroativo, que ficou muito falado em torno dos servidores que esperavam esse pagamento de outubro, novembro e dezembro. Então, há também um ajuste em relação a isso e por isso que algumas pastas, como você mesmo trouxe, tem na cartela, vão ser pagas no mês subsequente, no mês seguinte, porque ainda existem algumas pendências em relação a esses servidores referentes à gestão passada. Então, tem que também haver essa organização, mas está bem explicadinho ali quais servidores serão beneficiados em que dia. Acho que já serve também como um planejamento para essas pessoas. Lívia Pessoa, muito obrigada. Amanhã a gente vai estar juntos? Com certeza, por favor. Obrigada, até amanhã.